Vamos nessa? Já está ali o texto, vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Papai, nós te agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor preservou ela para que a gente fosse iluminado, não só nessa noite, mas durante toda a nossa vida, e que nessa noite o Senhor venha falar tudo aquilo que o Senhor tem para falar a nós, que nós sejamos instruídos para manifestar esse novo tempo. Em nome de Jesus, amém. Amigos, eu creio que todos nós que andamos na fé cristã, a gente sabe o que é fé. Na verdade, a gente vive nesse contexto de fé. Porém, às vezes parece algo tão abstrato, né? Aquilo que fé representa. E a gente chama muita coisa de fé que não é fé. Às vezes a gente chama vontade própria, força de vontade, na verdade, de fé, né? Pensamento positivo de fé. E a fé, ela é a certeza e não a tentativa. A fé, ela possui, ela não simplesmente almeja. A palavra fé no grego é a palavra pistis, que segundo o Strong, é a respeito da convicção da verdade. Convicção de que Deus existe e é o criador e governador de todas as coisas, e além disso Ele é o provedor e doador. Fé é confiança, fidelidade, lealdade. É a respeito do caráter de alguém em que eu posso confiar. Isso é fé segundo Strong. Então a fé não é aquilo que um dia eu vou ter. A fé é aquilo que eu já tenho. A fé ela não vai ser. A fé já é. Então eu, por vezes, ainda não vi a manifestação, como o texto diz. Os olhos ainda não veem. Nós estamos esperando. Mas eu já a possuo. Eu estou esperando a manifestação, o acesso. Como eu digo, os meus filhos, a Maria e o João, eles têm um carro. Só que eles ainda não podem acessar esse carro de forma completa. Porque eles não têm idade, eles não sabem dirigir. Mas eles já têm, porque o que é meu é deles. E se eu colocasse a chave do meu carro para o João dirigir hoje, eu seria o quê? Irresponsável. Então nós precisamos entender que muito daquilo que Deus tem para entregar para nós, e já está entregue na verdade, a gente ainda não acessou porque existe uma jornada de responsabilidade e amadurecimento para acessar algumas coisas. A fé é a respeito de esperança. Romanos 8, capítulo 8, verso 24 vai dizer: porque na esperança nós fomos salvos. Na esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê não tem como esperar. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então você, muitas vezes, consegue até perceber que alguém está com fé. Você vai ver alguns momentos onde Jesus fala, vendo a fé deles. O apóstolo Paulo, vendo a fé deles. Existe algo, algum sinal. Mas a fé é uma esperança em algo que não se vê. E aí algumas pessoas até já questionaram: Vini, você fala muito de avivamento, e se não acontecer? Eu continuo crendo. Ah, e se não acontecer no seu tempo? Bom, eu tenho palavras de que vai acontecer no meu tempo, mas se não acontecer no meu tempo, eu não estou vivendo só para mim. Eu estou vivendo para as próximas gerações também viverem disso, acessarem isso. Então o importante é passar o legado, é fazer com que aquilo que Deus começou em mim não termine em mim. E é fácil acreditar que nada é impossível para Deus. O que as pessoas têm dificuldade é crer que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para Deus que criou todas as coisas. Deus criou tudo e sustenta tudo pelo seu poder e pela sua palavra. Mas a Bíblia não diz simplesmente que tudo é possível para Deus. A Bíblia vai dizer que tudo é possível
ao que crê. E não é sobre pensamento positivo, não é sobre assentimento mental, não é sobre força de vontade, é crer. E a fé, ela depende de Deus. Não é fé simplesmente em mim mesmo, não é fé simplesmente na humanidade, não é simplesmente crer que todo mundo é bonzinho, é crer que o Deus Todo-Poderoso está se movendo e colocar a expectativa que o futuro de Deus está se manifestando. É ser boca de Deus para declarar aquilo que o céu está declarando para esse tempo. Então, fé é agarrar as irrealidades e trazer a dimensão da realidade. Fé é olhar para o cenário e falar: existe algo além disso. Porque é simplesmente olhar para a política, para a mídia, para a educação, para as famílias e falar: ei, não tem jeito, eu estou sendo simplesmente lógico, racional. Mas a fé, ela transcende, ela vai além. Eu não vou negar a circunstância, mas eu vou transcender ela. Existe algo muito maior do que aquilo que os meus olhos estão vendo. Então a fé é agarrar aquilo que é irrealidade ainda e trazer a dimensão da realidade. Aí a pergunta que não quer calar: nós estamos aqui na era da informação, na era do e-commerce, né? E dificilmente aqui num culto de jovens tem alguém que nunca comprou nada online. Tem alguém que nunca comprou nada online? Me ajuda aqui. Todo mundo já comprou? Agora olha só, a gente confia entrando num site que a gente não viu o produto, tem uma foto dele, a gente compra, paga, passa cartão e acredita que vai chegar no prazo. E a gente tem a crença de que vai chegar. Só que quando se fala de fé em Deus, a gente não tem a mesma fé, parece. Já percebeu isso? Eu tenho a convicção que eu comprei ali não vou dizer não, vou fazer propaganda de ninguém não. Comprei, e vai chegar. Eu confio num CNPJ, e muitas vezes eu não confio em Deus, que prometeu e é muito mais fiel para cumprir. Deus, você não precisa de uma resposta de Deus se você tem que permanecer dentro de um casamento, cara. Já está na Bíblia. Você vai lutar pelo seu casamento. Você não precisa de uma resposta de Deus se Ele quer converter alguém. Ele quer. Você não precisa de resposta de Deus para que alguém seja curado. Ele quer. Então o que eu posso fazer? Me submeter e muitas vezes morrer para mim mesmo, irmão. Porque às vezes dá vontade de sair correndo. É morrer para a minha vontade. Então, às vezes nós pensamos que nós não temos fé. Mas Romanos 12, no capítulo 3, vai falar sobre a graça que nos foi dada e repartida a cada um de nós. E ele fala o seguinte, no final do versículo, no versículo 3, e repartiu, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olha aqui, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E se a Bíblia diz que Deus repartiu fé com cada um, é porque Deus fez ou não fez? E hoje eu tive a oportunidade de repartir com vocês uns grãos. Foi repartido. E o que aconteceu com esse grão? Já tinha gente levantando a mão porque recebeu e já perdeu. Aonde você colocou esse grão? Quem sabe onde está o grão? Todo mundo sabe? Tem certeza? Você meteu a mão no bolso para saber? Está na sua mão, você botou dentro da carteira, dentro de um zíper, você protegeu isso. Você deu o devido valor no meu dinheiro que eu gastei para comprar esses grãos. Todo mundo recebeu? Você acredita que alguém aqui já perdeu? Acredita que alguém às vezes recebeu e falou: oxe, aí já jogou no lixo? Vocês receberam aí, cada um de vocês, um grão de mostarda. E não é coincidência. Porque a fé foi repartida. E Jesus, quando ele fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar a ordem a um monte, e ele vai ser lançado. Mas você não pode duvidar daquilo que você declarou. Porque se você
crer e não duvidar, vai ser feito aquilo que foi dito. Mas se você tiver a fé do tamanho... Deus não está falando do tamanho da fé. Ele está falando se você tem ou não. Não é a respeito do tamanho. É do se você tem ou não. E pense no seguinte. Um grão que ele é plantado de forma devida, ele vai se tornar uma árvore. A Bíblia vai dizer que se torna uma grande hortaliça, a maior delas. Ou seja, um grão pode ser desenvolvido e se tornar em uma árvore. E uma árvore vai produzir mais grãos, que consequentemente vão produzir mais árvores. E isso é a fé. A fé não é para ser jogada fora, para ser tratada de qualquer jeito, mas para ser plantada no nosso coração e desenvolvida, para se tornar algo cujo qual as pessoas vão se repousar na sombra da fé que Deus liberou sobre nós, e vai fazer com que ela seja multiplicada. Fé é como um grão. Então a fé, ela fala de expectativas, de desejos, de anseios, mas não simplesmente expectativas, desejos e anseios que são meus, mas tudo isso ancorado na vontade de Deus, na verdade, que é a palavra de Deus. Precisamos compreender que a fé é espiritual, e os sentidos são naturais. E é por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, vai dizer que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não vamos andar pelos sentimentos, pelas emoções, pelas análises racionais, lógicas e cartesianas. Não, nós vamos nos mover pela fé, mantendo os olhos em Jesus, que é quem? O autor e o consumador, aquele que entregou a fé e vai levar ela ao lugar dela de destino. A fé. Então nós precisamos entender que o nosso corpo tem contato com o mundo natural, por meio dos nossos sentidos. Contudo, o nosso espírito tem contato com o reino espiritual, por meio da fé. Não podemos usar os nossos sentidos para andar espiritualmente, senão nós vamos ter reações carnais. Quando você responde a uma emoção, você está tendo uma reação carnal. Quando você reage a uma análise simplesmente racional, você está tendo uma reação carnal. Agora, quando eu me movo pelo que a palavra diz, crendo naquilo que Deus falou, aquele que inspirou, eu estou tendo uma movimentação pela fé e espiritual. Então, nós não podemos esperar que os nossos sentidos simplesmente, sem uma análise, sem uma vida espiritual, possam manifestar fé. Os sentimentos dependem completamente das coisas tangíveis, palpáveis, visíveis. Porém, a fé depende completamente daquilo que Deus falou, daquilo que Deus declarou, e que aquele que fala vai cumprir. E completamente independente daquilo que ele diz, independente dos nossos sentidos. Pastor, eu não senti. Tem gente que fala assim, eu não estou fazendo mais meu devocional porque eu não estou sentindo. Abandona essa epiderme aí, essa sensação. Você não precisa sentir para ter um dia de devocional com Deus. Eu não estou sentindo mais nada. Isso é coisa de criança, gente. Assim, os incrédulos, eles vivem pelos sentidos, mas os cristãos, os crentes, vivem pela fé. E quando eu olho para Mateus 9, a partir do verso 20, eu tenho um exemplo disso aplicado. Aqui nós temos a história de uma mulher que sofreu 12 anos, sofrendo de hemorragia. E a Bíblia diz o seguinte: nisso uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante,
a mulher ficou curada. Depois de 12 anos sangrando. O que está te fazendo sangrar? E até quando isso vai continuar? A Bíblia vai dizer que o sangue é a vida. E a biologia também. Perca o sangue que você perdeu a vida. O que tem feito sangrar os seus sonhos? O que tem feito sangrar o seu casamento? O que tem feito sangrar os seus relacionamentos? O que tem feito sangrar as suas emoções? O que precisa ser estancado nessa noite? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque existe algo que Deus quer fazer com que cesse na sua vida. Que está tirando a sua força. Você já viu alguém anêmico? Ele fica sem força, ele quer dormir. Ele não tem mais ânimo. Deus está curando a anemia espiritual de pessoas aqui nessa noite. E é interessante, porque tem alguns princípios aqui nesse texto. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que aconteceu com essa mulher foi que ela ouviu a respeito de Jesus. Ela ouviu que Jesus estava curando. Então ela ouviu falar que ele estava curando. E ela acreditou. Como eu falei no último culto, Romanos 10, 17 vai dizer, como consequência a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas que vêm da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem daquilo que eu ouvi no passado. A fé não vem daquilo que eu vou ouvir no futuro. A fé é a respeito de algo constante. Ouvir é um ato constante, no presente. Eu vivi um tempo onde eu ouvi Deus. Um dia eu vou viver um tempo onde eu vou ouvir a Deus. Deus está falando com a gente agora. E Ele está falando todo o tempo. E a fé vem pelo ouvir. E essa mulher ouviu a fama de Jesus. E ela não simplesmente ouviu e ignorou. Ela creu. Ela acreditou que aquilo que foi falado a respeito de Jesus ia acontecer na vida dela. Ela creu. E como eu falei, Marcos 11, 23 vai dizer que, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer naquilo que diz. Olha só, não duvidar em seu coração, mas crer naquilo que diz. E assim vai ser feito. Olha só, existem para mim dois caras que são a representação, dois arquétipos de fé. Um é o Kenneth Hagin, o outro é o Smith Wigglesworth. Fala aí, o Wigglesworth. Esses dois homens são uns monstros, assim. Hoje em dia tem uma galera que celebra, tem gente que critica. Eu mesmo ia perder o benefício de conhecer a teologia do Kenneth Hagin, porque eu tinha uma formação totalmente reformada, e o Kenneth Hagin é o AIS da teologia da prosperidade para muitos. Mas sabe qual é o testemunho do Kenneth Hagin? Quando ele era um adolescente, por volta dos seus 16 anos, ele já tinha a sentença de morte dele. E ele relata que ele estava na cama dele, e ele escutava as pessoas conversando acerca do velório dele. Que música que a gente vai tocar? Com 16 anos, cara, cerca de 16 anos. Ele relata que o sangue dele nem era vermelho, era tipo laranjado, ele disse. E ele só ficava na cama, não tinha força para absolutamente nada. Ele disse que leu esse texto aqui, e ele falou assim, quer dizer que se eu declarar e não duvidar no meu coração, eu vou ser curado? E ele falou assim, eu estou curado. E sabe o que aconteceu? Ele levantou da cama. E viveu até mais de 80 anos. E ele relata, sabe o quê? Que ele não sentiu nada. Ele falou assim, eu não senti que meu corpo melhorou. Eu só comecei a viver como alguém saudável. E sabe qual é o relato dele? Ele nunca mais disse que sofreu de uma dor de cabeça. Nenhuma doença, até falecer com mais de 80 anos. E o Smith Wigglesworth? Dá licença? Vocês estão falando na tradução americana, eu estou falando na irlandesa. Olha só. O
o Smith. Fica triste não, eu vou lá para os Estados Unidos aprender com eles. Você viu o testemunho aí, né? Tem relatos do Smith que ele estava ali, um cara foi pedir para ele orar e o cara estava com muletas. E aí, muletas. Obrigado, amor. Você que é casado, você sabe o que eu estou passando aqui. E aí, ele orou pelo cara e o cara, continuou segurando a muleta. Ele falou, não, você está curado. E o cara, eu não senti nada. Aí o Smith, pum, empurrou ele. Aí o cara começou a andar. E não sentiu nada. Ele era kamikaze. O Smith era kamikaze, cara. Dizem relato de um cara que foi com um tumor aqui. E ele deu um soco no tumor do cara. E o cara caiu desmaiado. E o povo falou assim, a gente veio para curar e tu matou o cara. E ele era tão consciente dessa questão, por isso que tem um livro até que chama Smith, fala por favor. Obrigado. Que é o apóstolo da fé, cara. No momento decisivo, também fala de como ele é um homem de fé. Que ele, antes de pregar, ele queria curar alguém. Ele falou, primeiro a gente cura, depois a gente prega, que era assim que Jesus fazia. E a filha dele relata, a filha dele que está relatando no livro, que uma vez ele chegou numa igreja, e ele falou assim, qualquer pessoa aqui que precisa de uma cura, ou de um milagre, ou de algo incrível, alguma maravilha, vem aqui à frente, que antes dessa pessoa ser curada, a gente não vai ter pregação aqui. E aí ela disse que levantou um cara que não tinha uma perna. E ela disse que falou consigo assim, acabou. Acabou. E sabe o que aconteceu com ele? Ele continuou do mesmo jeito. Orou pelo cara e a perna saiu. Relato. Hoje em dia, as pessoas celebram o legado dele, mas quando ele era vivo, o povo não gostava muito dele não, tá? Quem diz isso é o Bill Johnson, que diz que o avô dele andava com o Smith. Então, pessoa que é muito kamikaze na fé, ele incomoda muita gente. Ele acaba incomodando muita gente. Porque ele não vai dar moral para sentimentozinho, não. Para emoção, para... Irmão, volta para a palavra de Deus. Volta para o lugar da fé. Volta para a montanha. Mas se coloca nesse lugar de obediência. E sabe, a esposa do Smith é quem pregava. Diz que ela era a pregadora e ele era o cara que estava no banco. Só que ele teve um batismo com o Espírito Santo. E nem ela reconhecia mais ele, cara. O relato da biografia dele diz que a mulher olhou ele pregando e falou assim, esse, olha só. Porque ele era careca com bigodão, parecia o Leôncio, né? Esse é meu bigodeira. Um encontro com Jesus muda tudo, irmão. Um encontro com a fé de verdade, irmão. Mais do que somente um pensamento, uma ideia. Uma fé que não simplesmente é um pensamento, mas ela se move. Então, para quem tem boas expectativas, apesar dos erros e fracassos que podem vir a acontecer, essa pessoa vai continuar avançando. Porque ela não se move pelos aplausos, pelos sentimentos. Então essa mulher, ela ouviu a respeito de Jesus, tanto acreditou que ela foi até Jesus, mas ela não só ouviu e creu. A Bíblia vai dizer que ela disse a si mesma, se eu tão somente tocar na borda do manto dele, eu vou ser curada. A fé, ela não fica somente dentro, ela é expressada fora. A fé, ela declara. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, vai dizer, ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito. Crie, por isso, se eu creio, crie, por isso, falei. E nós também cremos, por isso, falamos. Deus vai fazer isso na sua vida. Por dentro eu estou falando, pastor. A Thay falou assim, aqui a gente vai ter testemunho, que vai ter briga para a galera vir aqui contar.
Aí minha mãe tem 74 anos, irmão. Aí às vezes eu chego lá do culto e ela fala assim, aqueles jovens são meio parados, né? Eles gostam de rir, eles não gostam muito de falar amém, essas coisas. No domingo é uau. Olha o bispo pregando, uau, não entendi nada, mas uau. Uau, ele falou difícil, deve ser bom. Romanos 10:8 vai dizer, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que nós pregamos. A palavra não está longe, está perto de ti. Aonde? Na sua boca. Eu quero ver isso acontecer. Você já abriu a sua boca para falar? E você continuou declarando? Isso não é amuleto não, irmão. Mas é condizente com aquilo que a Bíblia diz. Com o que o céu está declarando. Então muitas vezes nós não cremos nas palavras que saem da nossa boca. Eu falei aquilo, mas não sei se vai acontecer. Acho que só aconteceu comigo isso já. Eu declarei, tem umas horas que você fica pilhado, né? Você fala, vamos, é isso mesmo. Aí dá 2 minutos, será? Será que eu não fui na emoção? Aquele pastor estava lá, né? Inclusive, vira para o seu irmão e fala assim, você venceu de estar aqui. Mas o Flamengo perdeu. Sabe por que eu faço isso? Porque teve uns irmãos que com certeza não estão aqui, estão ali, ó. Bem ali, ó. Porque estava assistindo o jogo. E não veio porque está assistindo em casa. Esse aqui veio porque viu que já era. Aquele ali, ó. Calma, sorriso. Meu sermão está em preto e vermelho, mas não é por causa do Flamengo, não. Olha aí, os flamenguistas já tudo se manifesta. Sai, demônio. Eu quero que o principado caia, irmão. Enquanto vocês ficam brigando para vir entre culto e jogo, o Flamengo só vai perder na final. Vem pra cá e deixa a fé de Deus mover lá, que vai que o Flamengo ganha, tá? E você que é flamenguista aqui, parabéns para você. Isso não é mais um principado para você, amém? Ai, papai. Olha só, voltando do intervalo. A gente muitas vezes não crê nas palavras, fica empolgado, depois passa. Mas sabe por quê? Porque às vezes a gente não acredita na palavra, cara. Na nossa própria palavra. A gente não acredita na palavra das pessoas. Você sabia que no tempo do meu pai, no meu tempo não, mas no tempo do meu pai era lá de Crateús. Fui bater lá e minha atualização de fim do mundo foi atualizada, sabe? Quando eu fui bater lá na terra do meu pai. Até hoje os caras vão no contexto de palavras, você acredita? Até hoje. Mas você olha e fala assim, mas parece que eles ainda estão na década de 50 aqui. Mas não exatamente em Crateús. Meu pai é de um lugar chamado Baixa Grande, que eu tentei achar no Google e nem achei. É um distrito. Cheguei lá, cara, falei, isso aqui tem energia elétrica, gente. E até hoje tem vendinha onde o cara pega e o outro conta que ele vai pagar. Por quê? Palavra. Porque as pessoas têm palavra. E como a gente conhece pessoas que não têm palavra, a gente fica duvidando daquele que tem palavra. Deus tem palavra, irmão. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vou dizer de novo. Ele vai levar até o fim, cara. Ao destino disso. E sabe, para mim é uma coisa que é muito cara. Ter palavra. Eu prefiro dizer que eu não vou do que dizer que eu vou e não vou. A gente estava em São Paulo, aí eu combinei com um amigo meu lá. Não, cara, lá no MASP, 15 horas, vou estar lá. Eu, minha esposa, meus filhos, que a gente quer te encontrar e tal. Aí no dia, 2h30, eu falei, e aí, mano, já tá aí? A gente tá quase chegando. Ah, cara, você não confirmou? Irmão, eu tenho palavra, velho. Eu falei, tá falado. Eu falei, tá falado. Né? Então a gente precisa disso. Eu falei que vai ser? Vai ser. Eu falei que não vai ser? Não vai ser. Se ensina ou não, né?
Então, creu, quer dizer, ouviu, creu, declarou e ficou lá, esperando Jesus aparecer. O que a Bíblia vai dizer? Que ela se moveu. Ela foi até Jesus. Ela não ficou esperando as coisas acontecerem. Não ficou esperando. Vou ficar aqui. Se Jesus passar na minha frente é porque é vontade de Deus. Em que nós estamos investindo o nosso tempo e recurso, cara? A Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo 5, verso 26 e 27, que ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas ao invés de melhorar, ela piorava. Ela tentou de tudo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, ela não levou em conta as adversidades, foi lá e tocou nele. Hoje é noite de você tocar em Jesus, irmão. Hoje é noite de você abrir mão do sentimento, da emoção, das dores, dos traumas, das rejeições e falar: hoje eu vou tocar em Jesus e vou ser curado. Hoje eu vou tocar em Jesus e a vida dele vai se manifestar em mim. Então ouvir, crer, declarar e se mover. Ouviu, creu, declarou, se moveu. Ouviu, creu, declarou, se moveu. Se tivesse uma bateria, virava um funk, né? Ouviu, creu, declarou, se moveu. Ouviu, creu, declarou, se moveu. Vai, hit, meu filho. Pior que só coisa ruim que explode, né? Fica em primeiro lugar no Spotify. Só coisa ruim. E veja bem, pastor, isso aí é uma exceção. Isso aconteceu uma vez na Bíblia. Não, engano seu. Você já ouviu a história de Davi? Olha o que a Bíblia diz a respeito de Davi. Ele estava lá cuidando, né, das ovelhas, dos rebanhos do seu pai, e estava acontecendo uma guerra. E tinha um gigante confrontando o povo de Israel, chamando eles para um desafio. E todo mundo estava com medo, velho. Até o mais altos deles, que era o Saul. A Bíblia diz que Saul ele sobressaía todos do ombro para cima. Ninguém tinha coragem. E a Bíblia vai dizer que Davi, olha isso, ele não só foi lá, porque o pai dele que mandou ele ir, para levar mantimento para os irmãos, mas também ele levou para o comandante, porque nunca você chega diante de Deus e de nenhuma autoridade de mão vazia. E aí ele chegou, e aí ele deixou alguém cuidando das ovelhas, ele não largou elas lá não, deixou alguém cuidando das ovelhas, e foi até o campo de batalha. E aí lá ele escutou que tinha um homem dos filisteus confrontando o povo de Israel. Só que ele ainda escutou o seguinte: aquele que vencer ele, o rei disse que não vai ter que mais pagar imposto, não só ele, mas toda a sua família. Você já pensou isso, cara? Ó, saiu IPVA de todo mundo. Caraca, IPVA. Não tenho. Quantos carros você tem? 10? Nenhum tem IPVA. Pega o dinheiro do IPVA e compra outro carro. IPTU? Não. ICMS? Não. IPI? Nenhum. Já pensou? Você vai comprar uma Coca-Cola, pode tirar o imposto aí. Por quê? Porque eu ganhei. Sabe que eu não ia ter imposto? Pode tirar o imposto da Coca. O imposto do celular. Olha, bom ou não é bom? Ele gostou, né? E ainda falou assim: e quem derrotar ele também vai casar com a filha do rei. Gostei desse negócio. Quer dizer que eu vou ser genro do rei. E aquela garotinha ali com pele de pêssego vai ser minha. É nóis, vamos para cima. Repete para mim aqui, é isso mesmo? Pergunta para outro. O irmão dele fica com raiva, fala assim: o que você quer aqui? Eu te conheço, Davi. Vai voltar. Com quem que você deixou? Oxe, eu deixei. O que você tem comigo? Peraí.
Eu estou interessado nesse negócio. Olha o tamanho desse gigante. Ele falou, porque ele é grande demais para eu errar. Olha lá o tamanho dele. Eu vou acertar esse cara. E aí Davi, olha o que a Bíblia diz. Que ele vai lá e chega em Saul e fala, eu vou para cima desse gigante. Imagina Saul, o rei, que tinha enfrentado várias batalhas, olhar para um menino e ele dizer, eu vou para cima. E aí Saul fala assim, oxe, você é louco, cara? Já pensou isso? Quem é mais doido, Davi ou Saul, de liberar ele? Porque diz que se Davi perdesse, todo mundo virava escravo dos filisteus. Quem é mais maluco aí? Aí ele vira assim e fala assim, não, mas eu estava cuidando das ovelhas e matei uma ursa e matei um leão. O Greenpeace pira. Greenpeace pira. Eu particularmente vou falar, nossa, tem que passar por uma prova aqui. Gente, eu teria muito mais medo de um leão do que de um gigante. Vem, Shaquille O'Neal. Pode vir, LeBron James. Sai pra lá, leão. Tô fora do leão, cara. Ele venceu um leão e uma ursa. Aí Saul fala, beleza. Aí ele coloca o quê? A armadura de Saul. E ele fala assim, eu não consigo nem andar com esse negócio, cara. E ele prefere ir sem armadura. Sabe por quê? O lugar que você está mais protegido é sendo você mesmo. Não se vestindo de outra pessoa. Agora, você viu que Davi, ele o quê? Ouviu. E se ele está indo para cima, ele acreditou ou não acreditou? Acreditou. Aí se liga na cena. Aí Golias olha. Imagina, gente. Eu tenho um exemplo aqui. Fica de pé, Daniel. Fica aí, papai. Fica de pé, Guilherme. Imagina isso aí. Quem que vai acreditar no Guilherme, gente? Sentiu o drama? Pode sentar. Aí Golias começa a fazer o quê? A Bíblia diz. Ele olha, vai para cima de Golias, e Golias fala o quê? Começa a amaldiçoar a Davi e a nação. Eu sou um cachorro. Se fosse hoje em dia, ia ter funk para isso. E aí, vai para cima. Tá lá, diz que a lança dele é gigante. A Bíblia faz questão de dizer o tamanho da lança desse homem. O tamanho dele. Você já viu o tamanho de Davi? Está descrito na Bíblia o tamanho de Davi? Não está, mas está o de Golias. É grande, irmão. Agora vou eu para os meus pensamentos malucos, tá? Tá Deus lá olhando e falando, ó, Davi, cara. Esse Davi, cara. Aí Davi olha e fala, olha lá, você vem para cima de mim. Essa é a versão viniana, tá? Tradução vinha. Com espadas e lanças. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui ele ganhou a batalha, irmão. Aqui ele ganhou a batalha. Sabe por quê? Deus estava ali olhando, falando, esse Davi é top, né, cara? Mas é doido, né? Ainda bem que ele tem relacionamento comigo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí, de repente, ele escuta. Eu vou no nome do Deus dos... Aí Deus falou, ih, agora eu vou ter que entrar. Agora foi, ele falou em meu nome. Agora já era. Ele pega a fundo e... Vrau! Na testa. E ele cai. E não satisfeito, ele faz o quê? Arranca a cabeça. Misericórdia dessa cena, irmão. Arranca a cabeça. E se torna o grande nome de Israel. Saul matou 1000. Davi matou 10 milhares. Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares. E aí começa a guerra entre Saul e Davi. Agora você percebe que ele fez o quê? Ouviu, creu, declarou e se moveu. Então não é um caso isolado. Isso é um ensino de Deus para nós. De como a fé opera. A fé opera do ouvir, começa tudo com... Não foi a última coisa que eu preguei aqui? Ouvir. Porque sem ouvir, e ouvir de Deus, você não vai ter fé. E o que serviu para ontem,
não serve para hoje. É tipo maná. O alimento de hoje não serve para de ontem, não serve para hoje. E o de hoje não vai servir para amanhã. Eu quero maná novo. Eu quero vinho novo. Eu quero o que Deus está dizendo. Eu quero o que Deus está declarando. Eu quero aquilo que Deus já completou para mim. E às vezes eu ainda não acessei. Porque a fé sem obras é morta. E Lucas 6. E aqui eu finalizo. Isso é só para avisar o tecladista. Nick, por favor. Lucas 6 vai dizer, a partir do verso 47. A quem se compara a pessoa que vem a mim, ouve minha palavra e a pratica? É como se ele fosse um homem que, ao construir a sua casa, cavou o fundo, firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo a enchente, os rios, que transbordou, e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre a areia, sem alicerces, e no momento em que as águas se chocaram contra ela, a casa caiu, e a destruição foi total. Sabe o que é isso? A fé não é uma blindagem. A fé não é dizer que nada de ruim vai acontecer mais. Mas a fé é a certeza de que, independente da circunstância, eu vou permanecer de pé. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os ataques emocionais vêm para todos, mas aqueles que têm fé permanecem de pé. As crises no relacionamento vêm para todos. Procure um casamento, um namoro, um noivado, uma amizade que nunca foi abalada. Você não tem algo sólido. Eu particularmente tenho um pouco de reticência com casais que vão até meu gabinete e falam assim, a gente nunca brigou. Aí eu olho e falo assim, talvez vocês nem se conheçam. Não é possível que vocês concordem com tudo. Não é possível. Todo casamento, todo relacionamento, toda amizade já passou por essa prova, cara. E sabe, o desejo de permanecer junto é o que faz a diferença. De saber o que deve ser feito, de perdoar, de ser flexível, de manter a palavra de Deus, de se manter firme naquilo que Deus disse. Aconteceu uma situação difícil, a gente não vai negar. De rejeição, de traição, de abandono. É inegável. Agora, eu sou alguém que sabe a Bíblia de ponta a ponta, cara. Mas eu não vivo ela, do que vale? Nada. Gente, eu não sei quantas vezes eu já encontrei pessoas no meio da rua, bêbadas, alta de droga, e que sabia citar o endereço do versículo, de qualquer lugar da Bíblia que você quiser. Mas isso não fez diferença na vida dele, porque não virou vida, virou só conhecimento. E tem gente que fala, cara, a Bíblia toda, contexto histórico, mas não tem vida. Pelo contrário, você escuta ele falar, pelo amor de Deus, quando que acaba isso? Isso não está me fazendo bem. Esse negócio aqui, ao invés de me edificar, está me gerando um peso. Vida é pela fé, é pelo Espírito, porque a palavra de Deus é a palavra viva. A palavra viva. A palavra não é morta. Deus sustenta o mundo pela sua palavra. Ele chamou a existência as coisas que não existem como se existissem através da sua palavra. A palavra dele é viva, e nós precisamos nos relacionar com ela, e não só ler. E sabe qual é a grande alegria da Bíblia? É que você lê com o autor do seu lado.
Que Deus encontre em nós pessoas que não simplesmente ouviram, mas praticam. E que as águas vêm, os ventos vêm, e parece que a casa vai cair, mas estamos aqui e permanecemos de pé. E não seremos abalados. Permaneceremos acreditando, nos movendo naquilo que nós cremos, não pelo que sentimos, não simplesmente pelo que conhecemos, porque a fé exige ação. Ouviu, creu, declarou, se moveu. Fique de pé nessa noite. Jesus, ele nunca disse que ia ser fácil. Não teve um momento que Jesus disse assim, vai ser fácil, vai ser very easy. Gastar meu inglês aqui. Que tem gente que vai no videogame e bota no very easy, assim, para não perder, né? Não, ele não falou isso. Existe um mundo ainda com muitas coisas da queda, cara. E que Deus nos convida a ser instrumento de redenção, não só da nossa vida, mas da nossa família, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa nação, do lugar onde a gente trabalha. Mas isso não vai acontecer se a gente não partir para a ação, irmão. Porque aquele que ouve e pratica é como aquele que estabeleceu a sua casa na rocha e se tornou inabalável. E vem o vento, e sacode, quebra a vida, e eu estou aqui, ó. Eu sei que pensamentos Deus tem a meu respeito. Pensamento de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Eu não tenho medo do futuro, porque Deus já está lá. Eu não tenho medo da morte, porque Ele venceu a morte. E Ele disse para mim que eu vou vencer. Porque no mundo diz o seguinte: quando tem vida, existe esperança. Pois para nós até na morte tem esperança. Essa é a nossa convicção. Vale a pena andar pela palavra de Deus. Vale a pena andar por aquilo que Deus diz. Nunca se esqueça. No Éden existiam muitas árvores. Muitas. Mas existem simplesmente duas árvores que são citadas pelo nome: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E não se esqueça que a árvore da vida estava disponível, assim como a do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem decidiu comer dessa árvore. E sabe, tem gente que só tem conhecimento do bem e do mal, mas não tem vida fluindo. Mas nós somos esses que nos alimentamos da árvore da vida. Nós não só nos alimentamos, mas nós estamos enxertados nela. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que está em mim dará frutos. 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 E fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E sabe o que a Bíblia diz? Contra essas coisas não há lei. Quem vive em amor, quem vive em alegria, quem vive em paz, em mansidão, em longanimidade, em domínio próprio, está andando nos frutos da árvore a que ele foi conectado. Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração e assuma um compromisso de não ser simplesmente esse que ouve, mas ser esse que crê, que declara e que se move. Jesus, nós estamos aqui. Obrigado pela tua palavra.
Obrigado, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível, não existe possibilidade de agradar a Deus sem fé. E a fé é muito mais do que aquilo que nós vemos, e é muito mais do que simplesmente nós lemos, mas é a respeito daquilo que seu Espírito sopra nos nossos corações, nos nossos ouvidos, na nossa mente. Porque existe vida fluindo através do Senhor, existe esperança nascendo através do Senhor. E nessa noite eu quero declarar que todos aqueles que aqui vieram, e aqueles que nos assistem, que vieram até nós nessa noite, sangrando, enfraquecidos, sem esperança, sentindo que a vida não estava mais pulsando, nós declaramos a vida do próprio Deus vindo sobre essas pessoas, sobre as suas mentes, sobre os seus corações, sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida. Existe esperança, existe esperança, e nunca foi sobre falta de fé, foi sobre falta de consciência da fé que Ele já entregou. Se Ele disse que foi distribuído, é porque foi. Existe fé em você, existe fé sendo despertada nessa noite, existe fé sendo reconhecida nessa noite. Por isso, nesse momento, comece a declarar, declare a realidade que você quer ver, declarar a realidade que você quer ver nas emoções, no corpo, nos relacionamentos. Comece a declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre a igreja.